Cara, o entendimento religioso é muito complexo, porque é o seguinte, eu sempre digo o seguinte, eu acho que o que realmente importa, eu sou evangélico, né? Eu acho que o que realmente importa é a sua relação com Deus, com o seu Deus. Eu creio num Deus, certo? Por exemplo, tem uma questão que me deixa muito triste, cara. Há muito evangélico que não entende que o Deus do cristianismo é o mesmo Deus do Islã, entendeu? Tem gente, por exemplo, que acha que aquela frase tão conhecida do Islã, né? Allahu Akbar, né? Allahu Akbar, Allahu Akbar quer dizer Deus é grande, em árabe. Allah é apenas a palavra árabe para Deus, que nem God é Deus em inglês, Deus é Deus em espanhol. Allah não é outra entidade. Um cristão do Egito, por exemplo, que a língua é árabe, né? Fala, ou da Jordânia. Quando fala com Deus, ele fala com Allah. Ele está escrito na Bíblia, na tradução árabe, vamos botar assim, Allah. A palavra Allah. Entendeu? Porque Allah é Deus. Allah é Deus, é mesmo. Allah não é o Deus dos muçulmanos. Allah não é outra entidade, entendeu? E aí, cara, tem muito cristão, muito evangélico que não entende isso. E tem preconceito contra o muçulmano porque acha que Allah é outra entidade. Não, Allah é o mesmo Deus dos cristãos. Inclusive na Bíblia é muito claro isso. Porque o patriarca do cristianismo é o mesmo patriarca do Islã, que é Abraão. Foi de Abraão que descendeu o povo de Israel, né, de onde veio Jesus, e de Abraão descendeu Maomé, de onde veio o Islã. Isso está na Bíblia. Mas tem uma diferença nisso, não? Porque a diferença é que a gente está em 2023 depois de Cristo. E a de vocês, se não me engano, 600 1400 era lá. Tem uma diferença de 600, alguma coisa. Então, o que eu falei... Onde? Não, da Hídra, sim. Não, é mais de... Porque 1400 era lá... eu vou ver direitinho aqui. Mas de onde vem essa diferença, então? Porque se são as mesmas pessoas, né, a mesma proporção, por que essa diferença temporal? Desculpa. Não, é que tipo assim, o calendário islâmico, ele é contado a partir do momento que teve a imigração de Meca para Medina. Entendeu? A partir desse momento que... porque os muçulmanos eram perseguidos, etc. e tal, e aí então eles acabavam tendo que imigrar. E imigravam, inclusive, escondidos, porque senão matavam eles. E aí eles foram para Medina, e a partir desse momento que o profeta foi para Medina também, e dali ele construiu um Estado, digamos assim, islâmico, mas não é esse Estado islâmico que vocês estão achando agora, né? Mas tipo que tem o Estado Islâmico, né? Que é aquele grupo terrorista, não tem nada a ver com isso, né? E então é aí que ele montou, tipo assim, acabou tendo essa estrutura mais, né, de exército, etc. Dali, a partir dessa imigração, foi que começou a contar, né, o ano. Seria o primeiro ano do surgimento do Estado Islâmico. Na verdade, tipo assim... Da criação... eu quero trocar esse nome. Do povo. De uma organização islâmica, digamos assim. Porque é o seguinte, como uma sociedade. Mas eu acho que eu tenho que falar muito da diferença da religião. Do nascimento da religião, né? Sim, também. É porque Maomé, ele... 1444, Maomé veio 600 anos depois de Jesus, não foi isso? Ou 1400? 600 anos depois de Jesus. Então, Maomé surgiu, se eu não me engano, acho que 600 anos depois de Jesus. Então, quando Maomé chegou, o cristianismo já estava bem avançado, né? Então tem essa diferença. A grande diferença entre o cristianismo Quando Maomé chegou, o que estava bem avançado? O cristianismo já tinha quase um milênio. Mas o que acontece? A diferença entre o cristão e o muçulmano é que, para o cristão, o Messias é Jesus. E para o muçulmano, o Messias é Maomé. Não. Não é isso? Não é isso. A gente acredita em Jesus como Messias. Sim. Tanto que ele vai retornar como Messias. Sim. Entendeu? Não tem diferença nenhuma. Quer dizer, minto. Qual a diferença do cristianismo do islamismo e o cristianismo com relação a Jesus? Né? E específico também na questão de Deus. Essa é a maior diferença que tem entre o islamismo e o cristianismo. O demais é muito similar. Né? Basicamente, para não dizer que é tudo igual. Mas que é da crença em Deus, no sentido, Jesus, no cristianismo, ele é visto como ou Deus ou o Filho de Deus. Exato. Né? Para nós, Deus não tem filho. Ele jamais gerou ou foi gerado. Nem o profeta Muhammad. Entendeu? Tanto que o profeta Muhammad confirmou Jesus. A gente tem um capítulo todo sobre Maria e várias partes do Alcorão é mencionado Jesus.
e a história de Jesus. E não é o Filho de Deus. Mas não como filho de Deus, mas como um mensageiro de Deus. Um grande profeta. Tal qual o profeta Muhammad, né? Tal qual Moisés. Entendeu? Então não tem essa diferença. Para nós é pecado a gente tomar ele por divindade. A gente deve tomar ele como exemplo. Entendeu? Então a gente tem em Jesus exemplo. Tanto uma vez eu fiz uma palestra numa escola e eu peguei imagens, imagem que se tem de Jesus e Maria, coloquei ali, e peguei uma imagem de uma muçulmana e um muçulmano, vestido o homem com a desdeixa, que a gente chama, que é tipo um vestido mais, uma camisa mais compridona, né? E a muçulmana. E aí eu peguei e falei, e aí coloquei também os cristãos atuais. Né? Então, os muçulmanos atuais, e pessoas cristãs atuais e Jesus e Maria. Aí eu falei para eles, qual que lembra mais Jesus e Maria aqui, dessa imagem aqui? Aí eles falaram, tipo, os muçulmanos. Com certeza. Ou seja, a gente segue. Claro. Né? Outra coisa que me perguntaram, eu estava trabalhando no hotel e na recepção, e aí gostam de me perguntar, tal, eu respondo tranquilamente. Aí me perguntaram, mas vocês acreditam em Jesus? E eu peguei, como é que eu não vou acreditar em Jesus se eu me visto como a mãe dele? Aí o cara, cara, a gente não pensa, não sei o quê. O cara ficou muito... Agora uma coisa, qual a diferença para o muçulmano entre Jesus e Maomé? Nenhuma. Os dois são profetas e nenhum é divindade. Nenhuma, não tem diferença nenhuma. Nenhum é melhor que nenhum. Mas, por exemplo, É que a gente segue o profeta Muhammad porque a religião, ela veio para o profeta Muhammad. Sim, mas, por exemplo, no Adhan, o Adhan é... Adhan? Tá. Quem Chamamento da oração. Quem já viu, tem um cântico, você vê muito isso em filme, né? Sobre o mundo árabe, não sei o que, coisa assim. Você ouve muito um cântico que fala assim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aí começa. Esse é um cântico que precede a oração. Em todo lugar, quando o povo muçulmano vai, são 5 orações por dia, são 5, né? São 5 orações. Que em direção ao sol, né? O leste. Pro leste. Seria direção são 5 orações por dia. E sempre antes da oração, vai ter o chamamento da oração. Entoar esse cântico, que é avisando a comunidade que vai começar a oração, entendeu? E nesse cântico tem um trecho que fala, né? Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Declarando que Maomé... o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus. Né? Ou seja, então... primeiro eu vou fazer uma correção. Olha eu corrigindo, Clécio. Não, tá você que poder. A gente não chama Muhammad de Maomé porque você está trocando o nome dele. Sim. É que nem te chamar de Clayton. Né? É porque Maomé, eu não consigo falar porque Maomé seria a portuguesada do Mohammed. Porque nome é uma coisa particular. Né? Exatamente. Mohammed. Michael Jackson, a gente não chama de Miguel, né? Michel Jackson. Seria Miguel, né? Em português, né? Então, pra gente, Michel é francês, tem identidade, entendeu? É diferente de, sei lá, eu não consigo falar copo, aí eu falo taça, sei lá. Né? Mas aí, nome é uma identidade. Então, se eu trocar o nome, né? Ou se eu te chamar de outro nome, você não vai me atender. Né? Então, o profeta Muhammad é Muhammad. Tá. Mas, por exemplo, Jesus. O nome dele não era Jesus, era Isa. Yeshua. Para nós é Isa. Tá vendo? Mudou, tá vendo? Não mudou. Na verdade, tem uma explicação de o porquê. Porque, na verdade, eu não vou saber explicar, mas o Sheikh Jihad uma vez explicou. Cara, é muito show. Tipo assim, a pronúncia da letra. Mas ele, na verdade... conotava, na verdade ficou Yeshua por causa que um puxou, vou falar qualquer coisa, mas é o mesmo nome, só que ele explicava direito por que foi, porque tal... tipo um sotaque, não, a pronúncia, sei lá, no inglês o I é I, isso, né? Então seria uma coisa meio que assim, né? Mas na verdade era só uma questão de como pronunciavam essa letra no judaísmo, por exemplo, e no árabe ficou... Né? No hebreu, aliás, e no árabe. Mas em Israel eles falam Yeshua. Né? Então, teoricamente, mas Jesus era palestino. Então, mas assim, a questão é a seguinte, estava falando o seguinte, no Adhan, eles falam isso, né? Que fala que Maomé que é o enviado de Deus, né? Que é o... Não. Né? Como é que fala? Não, é que assim, o chamamento, deixa eu achar aqui É porque ele que fez a religião islâmica? Não, ele não fez. Assim como Jesus não fez, assim como Moisés não fez. Foi revelação. Para Moisés houve a revelação, né? Isso é bíblico, né? Para Jesus também. Né? E para o profeta Muhammad também. Foi São os 3 profetas do Alcorão.
Não, tem mais. A gente acredita em todos os mensageiros de Deus, todos os profetas. Todos os profetas que constam na Bíblia, a gente acredita neles. Então, Mateus, desde Adão... Pedro. tipo, José... Aí já são apóstolos, outra coisa. Né? Ah, Aí já tá, são apóstolos. tá.